Mas aí, Odô, Cruzeiro soltou a lista de relacionados até com a turma que acabou de fazer cirurgia. Assim, não quer dizer muita coisa a lista de relacionados, tá fazendo mistério, né? E vale, é completamente válido, é um jogo mais importante do campeonato. E pra deixar claro aqui, perdão, do que é o Japa, né? Que tá, né, o Pansieri, tá se recuperando de cirurgia e tá relacionado pro jogo. Pois então, e aí deixa o mistério, né? Até começou, até uma informação importante que o Japa, semana passada, se eu não estiver equivocado, já começou a fazer alguma coisa de trabalho físico na academia, que é uma boa notícia pensando em brasileiro, você falou em Sul-Americana, fase mais avançada de Sul-Americana também. De vez em quando a gente dá aquela cornetada aí nos clubes, tem que soltar a lista de relacionado, pra que fazer mistério? Agora pra final não. Pra final tem que fazer mistério mesmo. Você perdoa pra final? Eu perdoo demais. Eu também colocaria os jogadores que estão no departamento médico, colocaria até os que estão emprestados aí pelo Brasil pra relacionar, para fazer mistério, para não dar nenhuma pista pro meu adversário. Então, infelizmente, pela lista de relacionados, a gente não consegue tirar o grande mistério do Cruzeiro, se o Zé Ivaldo vai pro jogo ou não. Faz parte do jogo. Concordo com você, Edu. Acho que tem determinados momentos que isso é válido. Agora, Claudião, você falou que o Galo também pode ter novidade, Cláudio. O Atlético não divulga a lista dos relacionados, logicamente que, assim como o Cruzeiro, vai levar todo mundo, é final de campeonato. Vai levar os seus jogadores que vão ficar fora do banco de reservas. Por exemplo, os últimos jogos, o Allan Kardec não vem sendo nem relacionado, né? É uma opção mesmo, já da época do Felipão, agora com o Gabriel Milito não mudou nada a situação do Kardec, até porque tem garotos ali que estão tendo melhor performance. O Cadu, o Isaac, por exemplo, viajaram para a Venezuela e o Kardec ficou de fora. O que a gente sabe é o seguinte, Léo, o Galo não vai ter o Edenilson tem um problema no cotovelo, ele teve no treinamento de segunda-feira, o Edenilson até que entrou no último clássico, né, no segundo tempo, não foi bem no jogo e acabou ficando fora da viagem para a Venezuela. O Edenilson não vai conseguir se recuperar até amanhã e também o Brian Palacios, colombiano que ainda não estreou no Galo e teve uma lesão muscular. O Patrick, ele sentiu no aquecimento lá na Venezuela, então lá ele não tinha condições de jogo, ele ficou no banco, mas para fazer número, mas no dia seguinte o Patrick já estava normal, o dia da viagem, que foi ontem. Então a tendência é de que ele possa também ficar disponível. Mas quem eu estava falando antes do intervalo é o Rubens. O Rubens é um jogador que o torcedor do Galo vinha pedindo no time ali naquela reta final do Felipão e o Rubens não conseguiu jogar com o técnico Gabriel Milito ainda. Ele teve, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, uma fratura na mão. E aí ficou fora dos duelos contra o Cruzeiro e também na Venezuela. Mas o Rubens, o Atlético não traz informação nenhuma do treino de hoje. Mas a informação que a Itatiaia tem é que ele treinaria e se não sentir nada nesse treino, como é mão, né? Não é... logicamente, se for alguma coisa no pé, na coxa, né? No tornozelo, é mais difícil. Na mão, você faz uma proteção e vai para o jogo. Então, a expectativa para o Rubens entre os relacionados amanhã. Qual a importância do Rubens para essa decisão, Edu? Você tem um homem a mais como suplente, não acredito que ele, mesmo se estiver disponível, começasse o jogo como titular, até porque não esteve nesses 2 últimos jogos. Nesse momento existem outros à frente do Rubens, mas ali na frente vai brigar por titularidade, mas você ter um atleta da capacidade, da intensidade do Rubens no banco como opção de jogo, é muito importante. Ganharia muito o Milito com a presença do Rubens no banco. Eu também acho que o Rubens é um cara que pode te entregar tanto marcando, né? Fazendo a marcação-pressão, porque ele é muito bom nos desarmes, né? A gente sempre salientou isso aqui. Você pega os números do Rubens no Campeonato Brasileiro do ano passado, enquanto ele esteve no time, ele teve uma fase de ser titular do Galo, né, Rezendão? Aí ele se machucou e acabou perdendo a vaga no time. Mas ele marca muito bem à frente, ele sabe jogar quando tem a bola. Agora, eu imagino que o Rubens, mais do que nunca agora, ele vai disputar com a Arana. Porque numa formação, você não acha, não? De 3 zagueiros ele utilizando o Arana como ala. O Arana vai voar como ala. Ô, Léo, eu não faço a menor ideia com quem ele vai disputar. Porque eu imaginava o Milito utilizando o Igor Gomes na esquerda. No primeiro jogo ele jogou na direita. A gente falava do Zarato na direita. No primeiro jogo ele jogou na esquerda. Aí no primeiro jogo o Paulinho fez dupla com o Hulk, no segundo já jogou numa linha atrás do Hulk. O Igor Gomes jogou foi pra esquerda. Foi pro outro lado. Então é muito difícil da gente avaliar como que o Rubens vai ser utilizado. Ele pode disputar essa posição na ala, jogar aberto pelo lado esquerdo, como ele tem capacidade de jogar por dentro, dobrando com a Arana pelo lado esquerdo, como o Igor fez, por exemplo,
na Venezuela, como o Zaratio fez, por exemplo, no clássico da Arena MRV, a capacidade para isso ele tem. Você lembrou muito bem, né? Os números de desarmes do Rubens. E quando a gente fala de desarme, não é defendendo lá atrás, não. É tomando a bola lá na frente. A pressão que o Milito gosta de fazer na saída do adversário, o Rubens é o cara que se encaixa perfeitamente nisso. Agora, com certeza, e aí podem anotar, tá? O Arana vai voltar para a seleção e imagino que lá no Cruzeiro, Pance, o lado esquerdo do Galo seja de grande preocupação. Pô, agora, o Cruzeiro não poupou o William nesse meio de semana, né? A gente até achava que o William seria poupado. Eu achei, inclusive. Poupando vários jogadores, mas o William também, ele se poupou no jogo, né? O William quase não foi lá na frente, fez um jogo bem burocrático ali, segurou, dosou, deu uma segurada. Agora, se o Zé Ivaldo não jogar, Pance, o Cruzeiro mudaria um esquema ou não? Porque nós vamos começar a falar dos times aqui agora. Ô, Léo, pra mim, tá bem evidente que o Zé Ivaldo, o Cruzeiro vai tentar até o último momento. O Cruzeiro não vai falar isso, óbvio, mas vai tentar até o último momento. O Larcamon... Gente, eu sempre falo aqui, o que o treinador diz na coletiva e solta ali no calor da emoção é o que tem no coração e na mente dele. Não vem me falar que é outra coisa não, que não é não, é isso. E ele sempre elogia o Neres. Eu sempre falo, o Neres começa. Só que eu acho que ele vai com o Zé Ivaldo ou com o Neres. Ele sabe que se ele não tiver o Zé Ivaldo, ele vai usar o Neres, é o homem de confiança dele. Ele confia no Neres para colocar o jogador começando a partida. Ele não vai colocar o Zé Ivaldo... meia boca. Sabe? Mais ou menos só pra pôr o Zé Ivaldo, não. E aí ele põe o Neres com o João Marcelo, né? Acho que não tem muita... Mas o Vidalba não? Acho que o Vidalba não. Acredito que, pelas informações que eu tive, depois daquele jogo do Cruzeiro o ano passado, na semana passada, melhor dizendo, na semana passada, no sábado passado, ele não vai com o Vidalba naquele esquema que ele fez. Ele vai optar por Zé Ivaldo, Neres e João Marcelo. Então é o Cruzeiro com 2 zagueiros de volta e o Marlon voltando provavelmente a fazer aquela função ali meio híbrida, né? De saída de jogo com um zagueiro pelo lado esquerdo, na hora de marcar como lateral. Com toda a sinceridade, eu acho que o Cruzeiro melhora com essa formação. Ele pode com 3 zagueiros, se o Zé Ivaldo jogar, repetir o segundo tempo com o Atlético, o jogo contra o Democrata, ter o João Marcelo pela direita, o Neres centralizado e o Zé pelo lado esquerdo. Eu acho que ele não vai repetir, é o primeiro tempo que ele fez na Arena MRV. Voltar com... Vidalba, Neres e João Marcelo. É um risco. Não deu certo na Arena. O Vidalba jogou o jogo seguinte, né, contra a Católica, jogou partidas anteriores também, mas mesmo com todos disponíveis, eu acho que o Larcamon não devia ter mexido tanto, sabe? A zaga com Zé, João Marcelo e Marlon, a saída com o Marlon, tendo o Arthur aberto, porque se você traz o Marlon de novo para fazer a ala, o Arthur sobra de novo para jogar por dentro. Isso mata o Arthur Gomes. É verdade. Se você levar ele para outro lado, ele vai ter que jogar ou por dentro ou o William vai jogar por dentro. Então não faz sentido. Para esse jogo do Mineirão, eu mexeria o menos possível e voltaria com aquela linha defensiva caso o Zé Ivaldo, aliás, mesmo se o Zé Ivaldo não tiver condição, João Marcelo, o Zé Ivaldo e o Marlon. Zé Ivaldo na direita, João Marcelo centralizado e Marlon. Se não der pro Zé Ivaldo, vai o Neres. E deixa o Marlon fazer essa saída de 3, jogar com o Arthur Gomes aberto pelo lado esquerdo. Você tem essa bronca que a torcida tem com o Neres? Não, eu não tenho bronca com o jogador. Bronca, assim, de... Sabe por quê? Essa desconfiança que a torcida tem com o Neres. Jogador. O jogador não põe arma na cabeça de técnico para ser escalado. Não tem bronca nenhuma com jogador nenhum. Eu avalio se o jogador tem condição de ser titular, se não tem. O Neres tem mais capacidade que o Palácios, que é outro zagueiro. O Neres é um cara que está num nível... Eu sei que o torcedor não gosta muito de ouvir isso, mas o nível é muito parecido do Neres com o João Marcelo. O João Marcelo é um zagueiro mais técnico. O Neres é um zagueiro mais de força. Você concorda comigo que o problema do Neres é a bola? E não é brincando, não é porque, claro, o cara é jogador. Não. O problema do Neres é que ele se atrapalha na hora de jogar. É um zagueiro menos técnico. Porque para marcar, fisicamente, ele se impõe muito. Ele chega junto, ele varre a área. Não à toa, Odô, ele jogou o ano passado todo com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi trocando de treinador e ele jogou. Esse ano o Cruzeiro trocou o treinador de novo e o treinador confia nele. É meio que o Gemerson lá no Atlético. Acontece daquela coisa, do Léo, de quando um torcedor... E não é só a torcida do Cruzeiro, não. São todas as torcidas no futebol brasileiro. Se você prefere determinado jogador, você automaticamente ganha birra daquele que está no lugar dele. O torcedor prefere o João Marcelo. A birra é para cima do Neres, porque o Zé Ivaldo tem que jogar.
E geralmente quem não tá jogando é melhor do que quem tá jogando, porque não tá errando. Não tá... Enfim, mas o João Marcelo é mais zagueiro que o Neres. A minha zaga titular do Cruzeiro teria João Marcelo e Zé Ivaldo, com o Marlon fazendo a saída como um terceiro zagueiro e defendendo como lateral, defender com linha de 4 mesmo. Mas o Larcamon tem as suas convicções, talvez ele queira voltar a defender com linha de 5 por conta do adversário. A gente tá falando do Atlético adversário, né? O Cruzeiro no Campeonato Estadual pegou equipes do interior, de um nível técnico muito inferior. Então fica essa dúvida, fica esse ponto de interrogação, que se por um lado é ruim o Larcamon ter a dúvida de com quem ele pode contar fisicamente, por outro lado é bom que o adversário também tá com essa dúvida. Já não sabe qual o Cruzeiro que ele vai ter pela frente. Ô, Léo, agora só uma pergunta. É dúvida, tá? Dúvida que eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem. Por que não repetiu o Romero vir fechar igual ele fez em alguns jogos e estava dando certo? Porque ele não fez isso no Clássico. O Romero jogar entre os zagueiros. Exatamente. Ele não fez isso. Eu acho que isso é uma condição que depende mais do adversário. Não sei se o Du vai concordar comigo. Entendi. O Romero tem condição de fazer isso, ele já fez, mas depende muito de como está encaixada a marcação do adversário. Se o cara tá te marcando no campo de ataque, provavelmente o Romero não vai... Ele vai ter que automaticamente ele pegar a bola, porque ele vai estar sendo marcado ali. Se o seu adversário tá marcando no campo de defesa, não precisa do Romero ir lá pegar a bola. O zagueiro pode sair jogando. Vai muito de como taticamente seu adversário joga. No campeonato estadual, o Cruzeiro enfrentou muitas equipes de interior, que era 4-4-2, às vezes jogando com 2 pontas para contra-atacar. Então, você fica mais tranquilo. E são jogadores de nível técnico bem inferior, né, do que vai contra o Atlético. O Atlético é um time que vai te trazer problemas jogando por fora, com a Arana de um lado, pode ter o Alisson do outro, e por dentro nem se fala, né? Com o Zarate, com o Hulk, com o Paulinho. Então você tem que pensar muito bem nisso. Se você vai abrir mão de um dos volantes para entrar entre os zagueiros, você perde uma peça no meio de marcação, onde tem os principais jogadores do seu adversário. Talvez não seja a melhor ideia você tirar o Romero para fechar entre os zagueiros. Primeiro, você vai ter uma zaga baixa em determinado momento. Se chega uma jogada de lado de campo, vem um cruzamento, quem vai estar entre os zagueiros ali é baixinho. Então, isso tudo tem que ser pesado na hora de você montar o seu modelo de jogo. Por isso que eu acho que para enfrentar o Atlético, aí vai depender do adversário mesmo. Talvez o Romero entre os zagueiros não seja a melhor ideia. Falamos aqui muito do sistema defensivo do Cruzeiro, então vamos falar do sistema defensivo do Galo. Claudião, primeira coisa, eu acho que o Gemerson é o Neres do Atlético, né? É o cara que a torcida pega no pé, mas que com todo treinador joga. Confia nele, entra zagueiro, sai zagueiro, machuca zagueiro, vai, e o Gemerson tá lá. E agora numa formação com 3, que deve ser a formação para amanhã, 3 zagueiros, Cláudio? A tendência é que seja, Léo. Agora, tivemos 2 amostras de time, né, do Gabriel Milito. Uma foi com 3 zagueiros e a outra não. No meio de semana ele poderia, né, ter colocado um terceiro zagueiro. Ele tirou o Lemos do time. A gente já esperava, né? Lemos e Zarate poderiam ficar de fora por conta da questão física. Eles estavam voltando de lesões. Ele tinha o Igor Rabelo para colocar, ele preferiu não. Ele fez muito em função do adversário, né? Eu falava com o Edu Panza ali antes do programa, o Lucas Gonçalves na entrevista, porque o Milito estava suspenso, foi ele quem falou depois do jogo. Ele falou, o treinador, o Milito, ele se adapta à questão tática dele com o adversário. Então, contra o Cruzeiro, ele pôs uma formação. Contra o Caracas, que ele esperava um time com linha muito baixa, e foi mesmo, né? O Caracas jogou do meio campo atrás, o Atlético foi diferente. Agora, ele vai jogar de novo com o Cruzeiro. Então, se a gente for pensar com a cabeça do Milito, normalmente ele vai tender a fazer um time, né? A tendência é que ele faça um time mais parecido do que ele escalou no primeiro jogo, porque ele vai enfrentar o mesmo Cruzeiro. Lógico que pode ter alteração do outro lado, mas com a característica do adversário do Larcamon. Ele tem Lemos e Zarate descansados, então ele pode ter o trio de zaga com o Fux, que não tem como sair hoje do time, né? Com ele fez 2 gols, 1 em cada jogo, tá muito bem. O Gemerson, que tem, lógico, essa situação, vamos ver como vai estar a cabeça do Gemerson para esse jogo, né? Mineirão lotado, o torcedor do Cruzeiro nos últimos tempos aí vem brincando muito com o Gemerson, né? Pelos gols contra que ele vem fazendo no clássico. E tem o Lemos. Se ele for com esse esquema, aí acredito que volta com o Zarate no meio campo e aí o Alan Franco não joga. Agora, se ele preferir um esquema com 2 zagueiros, aí para mim não voltaria o Lemos e ele jogaria com o Alan Franco, tendo aí o Saravia mais como um lateral mesmo, aí vamos ver como vai funcionar esse esquema do Galo. Mas tendência é de que ele repita o que ele fez no clássico do último domingo, do último sábado, até porque
primeiro tempo o time foi bem, né? Exatamente.